eu acho que quem perde um familiar... Não tem... E eu vi... Eu não sei se você viu um vídeo, acho que do prefeito de... Eu não lembro de que cidade de uma cidade do Paraná. De Goiás, eu acho, não é? Eu não lembro. Ele dizia o seguinte, que ele era comerciante, que o pai era comerciante, a família inteira era comerciante, todo mundo quebrou e ele falou: eu queria que todo mundo tivesse quebrado, mas que não tivesse perdido o pai e o irmão. O que aconteceu muito foi o seguinte, Léo, ano passado, como assim, a gente conseguiu manter ainda o número de infectados, o Covid parecia muito longe, sabe? Você escutava assim, tá morrendo 300 pessoas por dia, 200 pessoas por dia, mas você não conhecia ninguém. Aí, de repente, hoje, tipo, meu tio teve um câncer, precisou ser operado, ele pegou Covid, ficou bem, só que ele acabou passando pros sogros, os sogros faleceram. E tipo assim, o Covid tá ali, entendeu? Tava no meu tio, tava no meu primo, minha prima, agora você consegue enxergar o Covid do teu lado. Agora dá um pouco mais eu espero que dê um pouco mais de medo em todo mundo, né? De ligar e ir pra praia, assim. Isso me assusta um pouco, assim, você desligar totalmente. Eu não acho que as pessoas devam parar totalmente, assim, à medida que elas conseguirem se proteger o máximo possível. E se todo mundo tivesse a mesma consciência de se proteger o máximo possível, evitar sair o máximo possível, mas que continuasse produzindo aquilo que dá pra fazer, seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, no Brasil, esse mundo ideal não tá tão próximo, né? Ainda um pouco antes do carnaval, eu fui visitar meus pais. Já fiz errado, não devia, mas assim, eu tinha feito o teste e tava... eu tinha dado negativo. Eu coloquei máscara, fui pra lá, fiquei com eles, fiquei um período, fiquei dentro de casa e eu saí. Eles moram no litoral, né? Em Balneário Camboriú, Itapema ali. Eu fui pra Bombinhas, que é um lugar maravilhoso. E eu cheguei numa praia, que é uma praia linda, chama Praia da Sepultura. Cara, é uma praia pequenininha, não sei se vocês conhecem. Tava abarrotada, uma pessoa em cima da outra. A hora que eu olhei, eu falei: não, vamos embora. Vamos embora. Cara, assim, é um negócio louco de todo mundo ali. Se tivesse uma pessoa infectada, deve ter passado pra todo mundo. E aí o que você falou, hoje assusta mais, sabe? A gente tá vendo o PSK aqui, ó, com o pai dele lá numa situação ruim. Eu tô com meu pai numa situação ruim. A gente começa a ver pessoas em volta e vai chegar em você, cara. E infelizmente chegou num ponto que não tem controle. E ainda se tivesse hospital pra remediar, não sei o que, mas olha o pânico, cara. PSK, conta o pânico. Do momento do seu pai, de receber a notícia e de conseguir uma vaga, de transferir. Conta o pânico, pessoal que tá em casa. Quem tá assistindo essa live, eu vou clipar depois. O pânico, pra você entender o que é não ter leito. Que ainda que tivesse o dinheiro disponível, o dinheiro não compra saúde. Cara, foi bizarro, porque, por exemplo, ontem eu tava conversando com meu pai no WhatsApp e ele tava bem. Inacreditável. E assim, tava me respondendo, tava conversando comigo normal. Era só a questão da saturação do oxigênio, só que faltava resolver. E ele tava em casa ou em enfermaria já? Não, ele tá lá Tava na UPA. Tava lá na UPA lá, né? E aí do nada eu acordei hoje, cara, com a minha irmã falando que o médico disse que meu pai não tava bem. Eu falei: como assim meu pai não tava bem? Meu pai tava bem há, sei lá, 8 horas atrás. E ela falou assim: não, ele não tá bem. E o médico, sei lá, tá querendo entubar ele e levar pra uma UTI. E aí onde ele vai ter mais cuidados e tal. Aí eu parei pra pensar, eu falei: cara, então faz sentido, meu pai vai pra UTI, ele vai ter mais cuidados e tal. Aí ela chega e fala assim: olha, vai ter que entubar o pai, cara, porque é a única chance que ele vai ter de lutar. Foi o que o médico falou. Que inacreditável, cara. Eu falei: como assim? Isso no espaço de, sei lá, menos de uma hora. Eu recebi tipo 3 notícias diferentes em menos de uma hora. E eu só chorava, porque assim, é a única coisa que eu ficava pensando assim: cara, meu pai vai morrer. Vou perder meu pai. Eu tava falando com meu pai agora há pouco, eu acabei de mandar mensagem pra ele. Eu acho que meu pai vai morrer, meu pai não pode morrer, o que eu faço? E aí entrou a questão do não tem leito. E eu falo: cara, não é possível que não tem leito, cara. E ver um particular, cara, a diária é 10 mil reais. Eu falei: meu Deus, eu consigo manter meu pai 2 dias vivo. Aí, não, se eu vender meu carro, eu consigo mais. Se eu vender meu carro, eu consigo mais alguns dias, cara. Entendeu? Então, foi um desespero que eu não sabia o que fazer, velho. E aí, a primeira coisa que eu pensava era falar assim: mano, eu preciso ir lá. Só que aí, se eu fosse lá, eu ia fazer o quê? Entendeu? Só quem passa por isso sabe, cara. Não tem como explicar.
Muito triste, velho. Como é que foi o processo pra conseguir esse leito de UTI no particular? Porque mesmo tem muita gente com dinheiro, com plano, disposto a pagar particular, que simplesmente não consegue chegar. Cara, isso aí quem vai poder te responder certinho é minha irmã. Eu não sei se ela tá aqui no chat da minha live, mas graças a Deus eu tenho pessoas que conhecem muitas outras pessoas. Então, que nem o Gustavo Mioto é uma pessoa muito influente. E o pai dele também é muito influente lá na cidade, né, em Fernandópolis. E se eu não me engano, o Gustavo e o pai dele conseguiram uma vaga no hospital particular. Parece que conheci alguém lá e talvez... E aí eles falaram que tinha uma vaga no hospital, na UTI daquele hospital. E, cara, se não fosse por eles, eu não sei. Meu pai ia estar numa UPA internado, entubado numa UPA sem nenhum... o amparato necessário que ele precisa, cara. Qual que é o perigo de ficar numa UPA, doutor? O perigo é você não ter tudo que você precisa, né? Porque normalmente, assim, o paciente, a partir do momento que ele começa a ficar grave, a gente começa o termo que a gente usa é invadir ele mais, né? Então, você faz a intubação orotraqueal. Normalmente, esses pacientes internados, a gente acaba pegando um catéter central, que é um catéter que vai mais perto do coração, para fazer aquelas drogas que precisam estar num acesso bem mais calibroso. E a gente normalmente ainda pega uma pressão arterial invasiva. Você põe um cateterzinho dentro da artéria, para cada batida do coração ele consegue te dar a pressão daquela batida. Então, com isso, a gente consegue ter parâmetros muito mais finos para conseguir ajeitar esse paciente. E às vezes numa UPA você não tem acesso, às vezes, a ter um catéter central ou a ter uma pressão invasiva naquele paciente, naquele momento, naquela hora. Então, assim, se não tiver acesso a tudo que você pode ter, você não consegue dar aquele 100% que a gente quer dar para todo mundo, né? 100% de chance de lutar pela vida. Mas, assim, cara, quem ainda trabalha na UPA tenta fazer o que pode e o que não pode, né? Isso é muito verdade, duro, né? assim. A minha irmã, ela falou que onde meu pai tava, que nem eu falei pro Léo, quando meu pai foi tomar oxigênio, cara, era um quintal com uma tenda e, mano, aquelas cadeiras de fio, sabe? E cadeira de bar e todo mundo sentado tomando oxigênio lá. Só que, cara, os profissionais que estavam lá eram extremamente cuidadosos no que eles poderiam oferecer lá, cara. Infelizmente. A sensação é de medicina de guerra. Né? Que você tá numa guerra e você tem que, tipo, fazer com o que você tem na mão. E às vezes não é o que você tem 100% que você poderia oferecer, mas é o que você consegue naquele momento. I'm gonna take what's mine, I paid my dues. Gonna fuel this fire, so light that fuse. The beat in my soul just keeps getting louder. Give me some of that.